Olá, a gente vai fazer hoje aqui uma análise filosófica sobre o sentido e o propósito da sua vida profissional enquanto um gestor público. A gente está passando, todos nós, por um momento de crise. E aí, quando a gente vai na etimologia, na história e origens do termo crise, a gente tem um entendimento na filosofia ocidental, que eu não vou entrar aqui agora, e tem um entendimento distinto e muito rico na filosofia oriental. Especificamente, eu vou abordar o sentido da crise na filosofia chinesa, taoísta. Termo para crise em chinês é o Huiji, e ele basicamente funciona como uma bifurcação. Ele tem dois componentes. Um desses componentes é a possibilidade do perigo, a consciência e percepção da possibilidade do perigo. Um outro sentido é o sentido de oportunidade. São dois sentidos que coexistem e, dependendo da decisão que se toma, ou o perigo que era pré-sentido se torna real e consequências muito ruins advêm disso, ou a gente lida com esse momento decisivo da melhor forma e isso nos permite uma oportunidade de elevação. E aqui eu gostaria de focar em um aspecto específico dessa oportunidade de elevação, como a gente está falando num contexto de vida profissional de cada um de nós e de vocês enquanto gestores públicos. Eu gostaria de lhe chamar a atenção para uma oportunidade de ressignificação. A ressignificação da vida profissional na minha vida como um todo. Que papel que a minha vida profissional tem sobre a minha vida como um todo, sobre a minha existência enquanto ser humano. E me parece claro que essa oportunidade de ressignificação tem um sentido de uma direção de sairmos todos nós, mas aqui estou focando em vocês, gestores públicos, sairmos de uma posição, de uma vida profissional um tanto quanto vazia, ou sem muito sentido e propósito, para uma vida profissional mais rica e que nos preencha mais. E essa é a medida da evolução que nos traga um maior sentimento de realização com a própria vida e especificamente com a própria vida profissional. No caso de gestores públicos, o seu caso, me parece que um modo de fazer essa transição se refere a uma tomada de maior consciência em relação ao poder de realização e ao poder de decisão e o quanto a atividade profissional de vocês impacta a vida de pessoas, sejam milhares de pessoas ou um grupo específico de pessoas. Eu acho que uma vez que se toma consciência do grau do impacto, a gente pode trabalhar no sentido de ter um impacto que seja mais construtivo, mais benéfico para aqueles que são os receptores das nossas decisões, vamos dizer assim, aqueles sobre os quais as implicações das nossas decisões recaem. E eu acho que
no caso de gestores públicos, isso pode se dar tanto de formas grandiosas, como, por exemplo, olhar um grupo de pessoas da sociedade que é excluído, em um sentido muito importante, e incluí-los em termos de dar acesso a coisas como saúde e educação de qualidade. Mas também pode ocorrer em sentidos menores e mais localizados, mas chama atenção para dizer que não menos importantes. Não menos importantes. Um exemplo é se alguém que não tem aonde recorrer, uma pessoa em situação de humildade do ponto de vista de condições sociais, atravessa um momento muito difícil e te procura, essa pessoa tem um impacto muito grande em termos da maneira como ela é recebida. Se você recebe alguém nessas condições, você a sua instituição como um todo, né? Se vocês recebem essa pessoa de forma a acolherem essa pessoa, ouvirem o que essa pessoa tem a dizer e cuidar para que o impacto seja o mais positivo possível, eu desconfio que essa é uma receita para, enquanto gestor público, sair de uma situação de uma vida profissional vazia e que não nos traz tanto sentido de realização para uma vida profissional que nos traga cada vez mais realização e satisfação profissional. Um abraço.